O protestantismo no Brasil, tendo sido iniciado por pessoas que vieram, em geral, de fora, né, do Brasil, protestantismo de imigração, protestantismo missionário e pentecostalismo, essas principais correntes, têm origem fora do país e vieram para cá, os imigrantes, nós sabemos, constituir colônias, famílias, os missionários já com projeto próprio de evangelização, de implantação de novas igrejas, e os pentecostais trazendo também novas igrejas e apresentando a segunda bênção, a bênção do batismo com o Espírito Santo, e todos foram sempre bastante influenciados pelo que acontecia, especialmente na América do Norte. O pentecostalismo começou na América do Norte. A maioria dos protestantes, do protestantismo missionário, veio da América do Norte. A maior parte desses protestantes vem de lá. E os imigrantes, que nós vamos ter, então, comunidades britânicas, suíças, etc. e tal. Então, de modo que há uma relação com os Estados Unidos e a Europa. Mas de forma muito clara, muito objetiva, muito forte, as igrejas do chamado protestantismo missionário que estavam relacionadas de forma mais estreita com o que acontecia fora do Brasil. Claro, essas igrejas são fruto do grande movimento missionário que no século XIX tem uma explosão, um movimento missionário protestante. E o que aconteceu em termos de movimento missionário, de pensamento missiológico, se podemos falar assim, claro que vai influenciar o que acontecia aqui no Brasil. Um dos movimentos que exerce bastante influência no Brasil foi o movimento de unidade, de cooperação, que tem um ponto marcante no Congresso, chamado assim Congresso do Panamá, que ocorreu em 1916. Esse Congresso do Panamá, obviamente, precisa de ser entendido no seu próprio contexto, como que se originou, como que aconteceu, e também os seus resultados. Obviamente, temos que pensar nisso. Os antecedentes do Congresso podem ser buscados de forma mais ampla no grande movimento metodista e avivalista que nós temos entre o século XVIII e o século XIX. O movimento metodista, influenciado pelo pietismo, exerceu muita influência na Inglaterra e na América do Norte, e uma das palavras essenciais para esse movimento metodista, que redundou, que foi fundamental para os grandes avivamentos, é a ideia da experiência da fé. Essa ideia de que é preciso ter o coração aquecido, sentir a presença divina e tudo mais. Ora, quem participava dessa experiência com o sagrado, com Deus, recebendo Cristo no coração, acabava por assumir um compromisso de levar essa experiência para outras pessoas, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país e para o mundo todo. E aí nós temos o surgimento, falando de um modo simples, pegando uma vertente aí, do movimento missionário, uma das influências para a construção do movimento missionário. Aqui é uma imagem de como os grandes avivamentos influenciaram o protestantismo no entre o século XVIII e o século XIX. Nos Estados Unidos,
onde foi o foco principal, mas nós tivemos movimento avivalista em outras partes do mundo também, aglutinava muitas pessoas. Cidades de 2.000 habitantes, de repente, tinha 5.000 pessoas reunidas lá para ouvir um pregador, orar, cantar louvores e tudo mais. Então, mexeu muito com a sociedade norte-americana e com a igreja de uma forma geral. Então, por isso que nós estamos olhando para esse movimento, um metodismo, o avivalismo, como a origem do movimento missionário. E aí nós vamos ter, então, dos principais países do mundo, e no século XIX, os Estados Unidos foi o grande celeiro do envio de missionários para todas as partes do continente. Então, a gente tem aqui uma fotografia de missionários apresentando o evangelho para populações bem diferentes. A gente vê aqui na pobreza, na imagem das pessoas que não são brancas, não são anglo-saxãs, né? Não são aquelas pessoas que tinham o Evangelho de Jesus Cristo e o progresso, que eles achavam que era a mesma coisa. Então, eles estavam levando isso para outros povos. Foi um movimento muito grande. Mas esse movimento missionário chegou a alguns impasses num determinado momento. Então, veja aqui esses homens brancos pregando o evangelho numa região muito diferente de onde eles vinham, para populações diferentes. Você pode ver que essa população é uma população distinta, muito diferente, e os missionários e missionárias começam, então, a se questionar o que significava fazer missão, para que fazer missão e tudo mais. E esses questionamentos sobre como fazer missão, para quem se faz missão, quais são as estratégias, etc. e tal, vai levar ao grande congresso, o maior congresso missionário, que ocorreu em 1910, em Edimburgo, na Escócia. Nesse congresso, nós temos uma influência muito grande de um metodista chamado John Rayleigh Mott, que um pouco antes do congresso, que foi em 1910, nos anos iniciais do século XX, escreveu um livro chamado A Evangelização do Mundo nesta Geração. Então, eles tinham uma ideia de que iam evangelizar o mundo inteiro na geração deles. E esse congresso de Edimburgo, em 1910, foi um congresso para pensar isso, pensar as estratégias, as formas, como que os missionários e as missionárias deviam agir, etc. e tal. Só que esse congresso, para pensar as estratégias, entendeu que a América Latina não precisava do mesmo esforço missionário que outras regiões do mundo, porque aqui, de alguma forma, já tinha igrejas, tinha a Igreja Católica, que, para todos os efeitos, era uma igreja cristã, e a maioria dos países latino-americanos tinha algum trabalho evangélico já. Então, vamos gastar esforço, tempo e dinheiro com outras regiões. Isso provocou um transtorno entre os missionários da América Latina. Mas antes de pensarmos nessa questão da reação dos latino-americanos e dos missionários com essa ideia lá do Congresso, é importante dizer que essa ideia de cooperação que estava no Congresso de Edimburgo, como que nós vamos cooperar, como que nós vamos nos unir para evangelizar o mundo nessa geração, porque aqui as agências missionárias, presbiterianas, batistas, metodistas, luteranas, reformadas, etc. e tal, estavam reunidas para pensar estratégias de evangelizar o mundo nessa geração. E aí precisava de unidade e de cooperação. É muito interessante que no século XIX a gente tem movimentos de cooperação e unificação no mundo inteiro. O mundo todo está passando por isso.
Então, só como exemplo aqui, a Itália faz o processo de unificação. A Itália era composta de vários reinos diferentes no início do século XIX. E aí eles começam a fazer um processo de unificar, de construir uma Itália que não existia. Eram vários reinos e cidades-estados distintas. Isso vai acontecer também na Rússia, na Prússia, que é a região aqui que vai formar a Alemanha. Então, há um processo de busca do que é o germânico. Então, há um pan-germanismo. Vamos nos unificar, vamos entender que somos parte de uma mesma cultura, etc. e tal. E aí sim, há um processo também na Rússia. Alguns até chamam de russificação. Falar outras línguas que não fosse o russo começou a ser proibido. É um período em que muitos judeus, por exemplo, comunidades judaicas, são expulsas da região. O pensamento ocidental começa a ser um pouco negado por muitos russos. Então, é um processo muito grande, muito importante também na Rússia. Henry Sylvester Williams foi um dos líderes do movimento de pan-africanismo também. Os africanos, os países africanos que estavam tão dependentes das metrópoles europeias, começaram a questionar essa dependência e começaram a fazer reuniões, congressos, de como ter estratégias para unificar a grande sociedade africana. Bom, isso acontece na América Latina também. A gente tem aqui esse quadro, né, um quadro famoso, como quando alguns libertadores da América se reúnem e se abraçam buscando essa unidade, a cooperação. Em 1826, nós temos a criação de um congresso que reúne a Gran Colômbia, México, Peru, Bolívia e Guatemala, em busca de uma identidade latino-americana, de trabalhos em comum, de buscar uma unidade que permita trazer o progresso e tudo mais. A sociedade norte-americana, no século XIX, também estava buscando a sua unificação, né? O progresso do leste para o oeste, do Atlântico para o Pacífico, como esse quadro do John Guster mostra, que o progresso está sendo levado até lá as margens do Pacífico. Então, o mundo inteiro está passando por esse processo de busca de unidade, busca de cooperação para as suas questões, né? Os Estados Unidos vão liderar um movimento chamado América para os Americanos, que, num certo sentido, vai incluir a América Latina. Primeiro, a ideia é a região lá da América do Norte. Depois, começa a ser acrescentada a ideia de uma América comum, incluindo a América do Norte e a América do Sul. Havia já um movimento dos chamados libertadores da América, mas era distinto desse liderado pelos norte-americanos. Então, é nesse contexto que nós temos o Congresso do Panamá, chamado Congresso Evangélico do Panamá, que ocorreu em 1916. Nessa época, a ideia de progresso na região estava bastante em alta, que em 1913 tinha sido concluído o famoso Canal do Panamá, como o nome já diz, na região do Panamá, com a ideia de, com essa passagem do Atlântico para o Pacífico, poderia, facilitando o comércio e tudo mais,
ia também levar progresso para toda América Latina, enfim. Então, é lá no Panamá que se realiza esse congresso, mas ele vai muito à luz daquele tipo de pan-americanismo que os norte-americanos desejavam. Veja só, esse aqui é a capa de um dos livros do Congresso. Veja só o título, Christian Work in Latin America, ou Trabalho Cristão na América Latina. Veja, o Congresso é do Panamá, é sobre o trabalho cristão na América Latina, mas a língua oficial do Congresso é o inglês. Então, há uma preocupação de como melhorar o trabalho missionário, veja aqui, cooperação e promoção da unidade, né? O treino e eficiência dos missionários, né? e até a questão, as questões populares são colocadas aqui. Então, o Congresso vai tratar de questões sobre trabalho com indígenas, com crianças, com adolescentes, com operários e tudo mais. Apesar do Congresso ser dirigido assim pelos norte-americanos, a língua oficial era o inglês, esse Congresso não deixou de ter consequências bastante importantes. Então, lá no Congresso, você tem a ênfase num comitê que já existia antes do Congresso, que organizou o Congresso, que era o Comitê de Cooperação Latino-Americano, CCLA, em espanhol aqui, que seria a sigla, né? E em inglês também. Esse Congresso criou comitês de cooperação em cada país da América Latina que tivesse um protestantismo com várias denominações, como o Brasil, que já tinha igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja metodista, igreja batista. Vai ser possível unificar, cooperar, a ideia-chave é a cooperação. E o Congresso incentiva a organização de escolas, criação de universidades, e formação em cada país que fosse possível, de um seminário não denominacional. Aqui no Brasil foi criado o chamado Seminário Unido, lá no Rio de Janeiro. Então, aquelas foram as decisões do Congresso, as principais, só dizendo quais foram os resultados disso, né? E pensando especialmente no Brasil. Primeira coisa que, como foi decidido a criação daquela comissão de cooperação, ou comitês de cooperação, no Brasil foi criado a Comissão Brasileira de Cooperação, ou Comitê Brasileiro de Cooperação, cujo grande líder, o grande nome, até falecer, foi do pastor presbiteriano Erasmo Braga. O Erasmo Braga se tornou referência no movimento ecumênico mundial por causa do trabalho dele à frente da Comissão Brasileira de Cooperação. O Erasmo Braga morreu em 1932 e até a morte dele, ele foi desde 1916 até a morte dele, o grande animador e líder, ele foi secretário executivo desse comitê. A partir desse Comitê Brasileiro de Cooperação, foi criado, como o Congresso já tinha sugerido, o Seminário Unido. O Seminário Unido é um nome como ele ficou conhecido, mas o nome oficial do Seminário Unido era a Faculdade Evangélica de Teologia do Rio de Janeiro. Foi criado em 1918, mas ele começou a funcionar em 1919 e ele funcionou boa parte do tempo nas dependências da Igreja Presbiteriana do Rio, hoje conhecida como a Catedral do Rio. Esse seminário durou até o início dos anos 30, havia bastante controvérsia, porque principalmente os presbiterianos, a IPB tinha o seu seminário e estava sendo criado outro, tinha um
que começou no Rio de Janeiro, depois veio para Campinas, né, tendo passado por São Paulo, e em 1924 foi criado um seminário no Nordeste, lá o seminário de Recife, o seminário presbiteriano do Norte. Então, havia uma disputa, né? Compensa a gente investir nesse seminário, que a ideia do Seminário Unido era ser um seminário interdenominacional que funcionasse como faculdade, como um curso superior de teologia, um curso de nível superior, para dar uma formação acadêmica sólida para a liderança evangélica no Brasil. Em 1934, o Comitê Brasileiro de Cooperação, ou Comissão Brasileira de Cooperação, deixa de existir porque ela passa a criar a Confederação Evangélica do Brasil. Existia uma federação de igrejas evangélicas do Brasil e um Conselho Evangélico de Educação Religiosa no Brasil. Então, essas três instituições se juntam sob a liderança da Comissão Brasileira de Cooperação e criam a Confederação Evangélica do Brasil, que teve um papel muito grande nesse período para o protestantismo brasileiro. Por exemplo, a Confederação Evangélica do Brasil acabou criando o Inário Evangélico. O Inário Evangélico, que hoje é propriedade da Igreja Metodista, mas ele era propriedade da Confederação Evangélica do Brasil. Você pode ver aqui nessa imagem, né, que aqui é a terceira edição, uma publicação já de 1953, da Confederação Evangélica do Brasil. E também as revistas de escola dominical. Essa revista aqui, a revista do curso popular, também dos anos 50, então aqui é a segunda capa, né? E aqui a lição 1, a primeira lição, você vê aqui 4 de julho, né? E essas lições eram produzidas em comum acordo com as denominações que faziam parte, e boa parte dos pastores que escreviam eram presbiterianos, que representavam a liderança intelectual do movimento. Essas duas coisas, o inário e a revista, a ideia é que servissem a todas as igrejas evangélicas brasileiras, criando um sentimento de unidade, um sentimento de pertença. Veja só, se a pessoa era de uma igreja metodista no interior de São Paulo, essa pessoa vai visitar parentes lá na Bahia, em Salvador. E essa família lá na Bahia é uma família que frequenta a igreja presbiteriana. Ou não frequenta igreja nenhuma, mas esse que era metodista, que é metodista aqui do interior de São Paulo, chegando lá em Salvador, ele quer frequentar, quer ir à igreja, quer cultuar a Deus no domingo. Então, ele ia no domingo na igreja e o mesmo inário que era usado para louvar a Deus no interior de São Paulo era usado lá em Salvador. A mesma lição de escola dominical que era usada no interior de São Paulo estava sendo usada em Salvador. Então, isso criava um senso de unidade, um senso de cooperação, um senso de pertença a algo muito maior. Então, a Confederação se preocupou, de fato, com isso. Então, o Congresso do Panamá tem bastante importância no protestantismo brasileiro, e, nesse período, ele acaba desenvolvendo uma ideia de unidade e cooperação que desemboca na Confederação Evangélica do Brasil, que até os anos 60 vai criar muitas instâncias de unidade, de cooperação, de sentimento nacional de protestantismo e de pertença. Depois tem outros desdobramentos que serão vistos a seguir. Um abraço.